Alô, alô, vamos a mais um Betbull, o podcast aí que está caindo no gosto da galera. E, como sempre, vocês sabem, a gente vai diversificar os assuntos. E hoje estamos aqui com um grande amigo nosso. Primeiro vou falar da bancada que temos aqui hoje. Kleber Rottweiler que vos fala, meu mano Cláudio Pitbull e ele, nosso grande amigo Leonardo Librelato. Está aí o homem. O homem é fera. Obrigado pela presença aí. Hoje vamos falar da parte da... A gente já trouxe aqui o Márcio Correia, né? Questão de preparação física. E hoje a gente vai falar aqui a parte da fisioterapia, que é muito importante aí na recuperação dos atletas. Então vai ser um bate-papo muito agradável aqui e vamos estar explanando para vocês aí. Muito obrigado pela presença, Leonardo. E agora dá o teu feedback aí, te apresenta aí para a galera aí. E eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, Cláudio, muito obrigado pelo convite, Kleber. Vou falar um pouquinho sobre a importância da fisioterapia no desenvolvimento do atleta, o desenvolvimento de qualquer tipo de adolescente, né, em relação a possíveis lesões mais para frente. Contar um pouquinho da minha experiência aí, de alguns bastidores e resenhar um pouquinho com vocês aí. Que é isso, não, e olha aqui, ó, e o Mano Pete se trata lá no homem aí. Aí depois nós vamos falar aqui. Vamos falar esses pormenores aí, como dizem os nossos amigos portugueses. O Mano Pete se trata lá no homem. Mano Pete, já mete uma pergunta pro homem, hein? Vai. Não, falar do trabalho dele, eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto hoje, né? O quanto a diferença hoje, a gente estava falando de meninos, off aqui, meninos isso. de 10, 11, 12 anos já buscam já esse tratamento, né? Para poder alcançar a alta performance. A gente sabe que hoje em dia o futebol é muito mais físico do que técnico. A gente vê muitos jogadores aí técnicos, mas não consegue ter uma parte física bem ajustada. A gente vê que a tecnologia aumentou muito. Tem os jogadores hoje com aquele sutiã aqui, né? Já sabe quanto percorre. Então eu passo a palavra aí pro Leonardo para ver o que ele sente assim de diferente, se ele consegue ver alguma diferença nesses moleques, né, que nem a gente fala, pessoal de Portugal que está nos assistindo, os miúdos, né? Os miúdos, isso. Se vem muitos moleques focados, se vem muitos moleques perdidos, né? Porque, cara, não é fácil você fazer uma recuperação, fazer um tratamento para um guri de 10, 11 anos, nem sabendo se ele vai chegar lá no infantil, juvenil, júnior. O que tem para falar sobre isso? Em relação, são algumas vertentes, né? Primeiro, tem toda a parte de análise biomecânica, que evoluiu muito de alguns anos para cá. Então, antigamente não tinha-se uma preocupação em relação a como é que o atleta corre, como é que o atleta se desenvolve. E isso tudo mudou muito através do Cristiano Ronaldo, que quando ele foi contratado pelo Manchester United, ele fez um pedido para que ele tivesse um educador físico, um nutricionista e um fisioterapeuta só para ele. Então, naquela época, aquilo soou muito como um tom de arrogância, porque o clube ele já dispõe desse tipo de serviço. Por que tu vai contratar algum tipo de serviço personalizado desses? Sim. Só que anos depois a gente viu a diferença. Então, não só a parte psicológica do Cristiano Ronaldo estava blindada, mas também o conhecimento de técnica, como correr, como saltar, como se posicionar, como respirar, que é uma das vertentes do meu tratamento, né? Que até a parte como tu respira na hora de um jogo de corpo, na hora de uma finalização, podem evitar com que tu venha ter uma lesão mais para frente. Então, toda essa parte de desenvolvimento, existe uma necessidade, uma procura para o atleta, para um desenvolvimento, para prevenir essas lesões e para melhorar a performance dele. Entra a parte psicológica, porque não deixam de ser crianças também, né? Então, existe uma sobrecarga tanto física quanto emocional. Então, a criança ela tem uma preocupação com o que os pais estão pensando, com o que os amigos estão pensando, com o que os familiares estão pensando. E isso é notório na fisioterapia. Quando tu pega um menino para atender sozinho, só eu e ele na sala, e tu começa a conversar, tu vê a pressão, e é desproporcional em alguns momentos. Mas é que naquele momento ali, ele tem que lembrar que ele é criança. Por isso que o trabalho que eu venho desenvolvendo ali na Libre tem desde uma parte de música, tem desde uma parte de videogame para eles, que é justamente para eles ter essa desconexão e lembrar, opa, eu vou ficar com meu amigo aqui jogando videogame
e lembrar que eu sou criança, entendeu? E vou pegar até esse gancho do Leonardo, foi muito interessante essa questão da parte psicológica e cognitiva. Quando o Leonardo e o Mano Pitch treinava essas crianças, que eu treinei ele desde o sub-9 até o sub-15, o que aconteceu? Um menino, aconteceu vários casos que o menino sentou. Eu acho que essa parte é importante que tu fala, tem que conversar e ter uma certa dinâmica ali com o garoto, porque o menino sentava comigo e chorava, porque a pressão era muito grande. Tanto da parte familiar, porque eles induziam a ele ser o jogador, mas ele não queria, tu entendeu? Que até foi um caso depois, até esses dias eu falei com o menino, ele não queria ser jogador, ele queria lutar karatê, judô. Só que a família faz aquela imposição de ser jogador, tá? E até hoje ele tá lutando judô. E o que acontece? Essa parte psicológica tem que ser muito bem trabalhada com o menino. Antigamente, na época do Pitch, pelo amor de Deus, eu estava até falando ontem, o Pitch ia pra praia jogar futebol. Nossa, falando ontem. Tá, corta, vai embora. Tá. É que não pode falar ontem. Nós não avisamos ele, tá certo? Nós não avisamos ele. Mas tu fala, e tu fala. Tá, mas não pode falar ontem, tá. E tu fala. Tá, beleza, agora. Tá, o que acontece? A questão do tempo do Cláudio, o Cláudio ia pra praia jogar, praticamente não tinha essa recuperação, né? No meu tempo o cara apanhava, brigava e não tinha frescura. Só que hoje em dia já não é, né? Hoje em dia o que acontece? Eu acho que o principal problema hoje não é o moleque. Eu acho que é o pai. A família. Porque assim, vamos lá. Tu tá criando um moleque de 10, 11 anos. Eu falo pro meu pai, eu com 10 anos, 11 anos, tu acha que eu queria jogar, meu? Eu queria era fazer bagunça, queria fazer tudo. Só que o que acontece? Os pais criam muita pressão. Às vezes o moleque, vou dar um exemplo, e eu passei ele na categoria de base do Grêmio, às vezes o pai com a mãe é separado. Sim, tem tudo. Tem problema familiar. O moleque perdeu um irmão muito cedo, ou já não vem de uma estrutura familiar muito boa. Então, assim, se cria uma pressão muito em cima do moleque e muita gente não está preparada. E o Kleber deu um bom exemplo. Se o cara quer lutar karatê, os pais estão forçando o guri a jogar futebol, não vai dar certo. E o que tu acha aí já que tu recebe bastante moleque, como é que tu vê o mental dos moleques? Tu vê preparado? Claro que a gente tá falando muito cedo, mas hoje em dia, que nem eu falo, se prepara desde cedo. Tu tem que ser preparado mentalmente, porque quando chegar ali, eu falo 11, 12, 13, 14, ok. Só que quando chegar 15 já é infantil. Aí já começa uma carga maior. Porque depois tu já passa pro juvenil, tu já tá um passo do profissional. Depois tu tem o júnior. Então, essa transição aqui dos 11 aos 15, como é que tu vê esses moleques aí e também os outros moleques que tu vê também com 16, 17? Porque às vezes tu pega um guri de 17 que é melhor preparado que o de 11. Só que às vezes tu pega um de 11 que mentalmente é mais forte que o de 17. O que acontece? Isso vai variar sempre de perfil, né? Sempre tem alguns que têm uma cabeça muito mais focada, que literalmente tem a compreensão auxiliada pelos pais de horário para dormir, mas isso aí vai variar muito do perfil, literalmente da estrutura e da criança, né? Só que nessa transição de idade acontece muita coisa, desde o menino de 11 anos que estava para ser dispensado e de repente 2 anos depois vira e literalmente é um suprassumo, é um craque, como aquele que era o craque entra nessa questão hormonal de paridade de desenvolvimento e acaba ficando abaixo, né? O que acaba acontecendo? O futebol, ele é uma paixão mundial, então entra essa vontade forte dos pais ali em relação a isso. São poucos casos que tem uma didática de não, meu filho quer, até porque é muito cedo para uma criança poder dizer isso, né? Mas já vem de toda uma cultura de acompanhar os jogos, de idolatrar vários jogadores, de pensar em querer ser lá na frente, porque hoje até existem casos de meninos que foram profissionais já mais tarde, né? Mas na sua maioria esmagadora é gente que já cresceu com a bola, já tentou algum clube, já pipocou em vários, né? Porque às vezes não é aceito e acaba vingando. Mas hoje em dia a grande diferença
está literalmente nesse pensamento científico de profissionalização desde cedo. Aí que entra essa parte da fisioterapia. Boa. Óbvio, está muito correlacionado com o psicológico. Às vezes é uma coisa infantil mesmo. O fulano chamou atenção no treino, o fulano chegou mais forte em mim no treino. A maioria tem essa questão de entender, mas às vezes fica aquela mágoa que tu vê que é uma infantilidade, que é da criança, assim, né? Só que como profissional a gente está ali para buscar literalmente uma compreensão do corpo, ajudar o desenvolvimento do corpo e assim que é possível, mas não ficar nisso, porque existem profissionais nessa parte psicológica que inclusive conversam com os pais, entra uma parte mais para frente dali com 15 anos de empresário, de coach, que tem um tipo de conversa diferente com o atleta, né? Que aí foge um pouco mais dessa parte mais infantil lá das primeiras idades, né? Um exemplo agora, o Hendrick, que aos 16 anos já está falando 13 idiomas, está super focado literalmente na carreira dele, e passou por dificuldades naquela fase inicial, mas a gente fala de um menino que já sabia o que queria, já tinha uma forma física avantajada, uma visão de jogo avantajada, e hoje é uma das maiores revelações com essa pouca idade já valendo o valor dele. Não significa que tu vai chutar e vão ter 100 mil nesse claro. nível. Sim. Não, muito pelo contrário. Mas o fato dele saber o que quer, dele ter essa compreensão de procurar desenvolver, procurar estudar, procurar essa cultura, fez com que ele ficasse na frente em relação a alguns outros, né? Show. Ai, nós já vamos dar aqui, né? Temos que agradecer, né, mano? Painaco, né? Painaco, a casa aí, plataforma que não limita, e fala o jargão da Painaco aí pra eles, né, mano? Pô, agradecer sempre a nossa parceira Painaco pela parceria aí. Casa que não limita, casa que o vencedor é bem-vindo. Pode botar na tela, não sei se tá na tela aí hoje, mas vamos pra cima. Painaco, a casa que não nos limita, a casa que o vencedor é bem-vindo, tem as melhores odds do mercado. Então fica aí o link aí, o QR Code aí na tela para quem quiser fazer o cadastro, vir apostar numa das melhores casas do mercado, tanto no Brasil como fora. Fechou. Mas eu vou fazer uma pergunta para ele aqui que eu acho que é extremamente importante, cara. No meu tempo, claro que as épocas são diferentes e vai mudando. Sim. Hoje em dia, os moleques começam a ganhar dinheiro muito cedo. E eu acho que muitos não estão preparados. Eu vou te dar o exemplo. Eu, no meu tempo, no infantil, eu ganhava R$150 e 2 sacos de fichinha. Que era 30, o saco era 30... A fichinha era ouro, meu. Era 30 fichinhas no saco. A gente ganhava 60 fichinhas, a gente vendia as fichinhas para poder fazer dinheiro. E hoje em dia, nada contra, eu acho que cada um tem seu mérito. Hoje a gente já vê gente no infantil ganhando 10, 15, 7 mil. E aí eu acho que não está preparado, porque se não tiver uma boa estrutura, quando chegar ali no juvenil, no júnior, já vai ter perdido o foco, vai ter perdido o caminho, porque eu acho assim, ó, que quanto mais facilidade tiver antes de chegar lá no topo, mais vai ceder, mais vai, porque hoje em dia a tentação de tudo, hoje em dia, essas redes sociais também, eu não gosto, também, verdade. Se expõe muito. Então o que tu tem para falar aí, já que tu trabalha aí, depois eu quero tocar num outro assunto depois que é feminino. O infantil te referes O infantil é sub-15. Sub-15. Nessa faixa etária de sub-15 é onde ocorrem as convocações para a seleção brasileira, né? Isso. Então ali tu já, digamos assim, tu sai da curva de uma maioria que já conseguiu, não significa que conseguiu, né? Mas já saiu um pouquinho ali em relação aos outros. Então ali já tem uma hipervalorização. Tem que lembrar também, Cláudio, que o futebol, ele profissionalizou, ele chegou num nível de negócio que não existe um outro negócio a esse ponto, entendeu? Ele movimenta milhões e milhões. Verdade. Então, a ideia dos clubes, e não participo de nenhum clube para entender, é só uma observação de quem está de fora, né? Mas é uma tentativa de profissionalização desde cedo.
E isso que tu falou varia muito da cabeça do garoto, da cabeça de quem tá cercando, porque às vezes com 12, 13 anos tu vai lá no Instagram, craque, Isso, fenômeno, é. joga muito. Eu sou um dos que chega e se eu tenho a oportunidade de falar, independente da escolinha que seja, Sim. né? Tem que corrigir. Se eu consigo acompanhar o jogo, que eu procuro acompanhar muito dos pacientes, né? Tem que corrigir nisso, tem que fazer mais isso. Se tu é o capitão, a tua obrigação é fazer isso com os teus meninos. Então, por mais que eu não seja nenhum coach, eu sou completamente participativo com os meus pacientes, né? Quem fecha esse trabalho comigo, eu procuro orientar da maneira correta, ilimitada, né? Mas o máximo possível nesse sentido. Então, partindo desse princípio, existe sim uma disparidade, não chega a ser esse nível de 8, assim, mas assina o primeiro contrato ali com 16, então com 16 anos é uma tratativa de negócio, dependendo da imagem do menino, vai variar de clube também. Sim, claro. Cada clube tem sua metodologia, tem sua filosofia, tem alguns clubes que literalmente seguram até os 17, 18 anos para ver. E aí, literalmente, assinam um contrato. Outros com 16 já assinam, dão um valor mais baixo. Alguns que já se destacam com 16 meses já assinam com um valor mais alto, mas isso vai variar muito da importância do menino, do desenvolvimento do menino. E as mídias, elas acabam ajudando na visibilidade, mas atrapalhando muito em questões dessa parte que a gente acaba vivendo de época, né? De época. Então, tu acaba passando muito a mão em relação as funções dos garotos ali. E eu tive uma experiência agora com um profissional que está no América Mineiro, que está num período de férias aqui, ele está fazendo ali na clínica. E um pai, a gente saiu da clínica para conversar, ele trocou uma ideia que ele tinha recebido uma proposta. E aí um pai veio me perguntar, junto com o menino, né, o que tu acha sobre ele, não sei o quê, quando é que a gente pode botar para voltar a jogar futebol, tu acha que já dá para tal jogo, assim, assado? E esse profissional que acabou de assinar um contrato profissional, só que ele tem uma cabeça muito diferenciada, ele chegou e disse assim, aproveita, olha o que ele falou, aproveita esse tempo que tu tem com teu filho. Ele olhou pro guri e disse, aproveita esse tempo que tu tem de criança. Daqui a pouco tu vai alojar, daqui a pouco tu vai viajar, daqui a pouco tu não mora mais aqui, tu mora lá. Então, menino, 11 para 12 anos, aproveita esse tempo que tu tem para te ser criança, para te brincar, para te ser tu mesmo, que daqui a pouco o futebol acaba mudando. Fala isso quem tinha um sonho desde criança, chegou num patamar específico, já assinou o contrato profissional, já estreou no profissional e tá no momento agora de divisão da carreira, você vai jogar fora, você vai jogar aqui, mas eu achei muito interessante esse tipo de trabalho ali na clínica, que tem muita visibilidade no sentido de um profissional poder comentar com outro, entendeu? Ou o mais velho comentar com o mais novo. O Cláudio teve a possibilidade de ver um menino de 7 anos, né, lá na clínica. Achei sensacional a postura do Cláudio, desceu ali, trocou uma ideia com o menino, perguntou, olha só o que ele fez, ele perguntou pro menino que posição ele jogava. E o menino foi lá e falou... o Cláudio perguntou antes o que ele mais gostava de fazer, se era atacar ou defender. E o guri falou atacar. E tá jogando de zagueiro. Qual é a tua posição? Zagueiro. Aí o Cláudio, então não tem que ir pro ataque. O que acontece? O Cláudio foi lá, falou isso, deu 2, 3 meses. O guri troca de posição e agora tá arrebentando. Tu vê só. Então, o que acontece? Essa possibilidade de troca de ideias de categorias é interessante, mas se for uma pessoa sem experiência, sem noção do que vai falar, vai acabar falando uma besteira, né? Sim, claro. Obviamente ali o Cláudio tem a experiência dele, tem uma grande noção, vivenciou aquilo no esporte e pôde dar um conselho que foi muito bem absorvido pelo menino e pelos pais ali, que 7 anos, tem muita coisa para acontecer, muito. Mas o menino trocou posição e tá se sentindo muito, porque ele prefere muito mais driblar do que ficar dando carrinho lá atrás para defender. E a questão, o Leonardo comentou muito bem. Não, mas antes de tu falar, vou te interromper, bota na tela aí, tá aí já, RIB 889. Vai dar uma carne pro homem? Quem quiser, carne em prêmio, Las Piedras, Angus, vem picanha, qualidade. vem tudo. Nível europeu daí, né? Nível europeu, é só passar lá em Canoas, RIB 889, falar com o Foguinho e com o Júnior e pode falar. É os guri, o Pitbull que mandou carne. Que isso aí? 24. Quer fazer rango de madrugada com a patroa?
Quer fazer Que na madruga? na madruga, a moto vem e te larga a cara. Valeu, Foguinho, valeu, Júnior. É só colar lá na RIB 889. Boa, beleza. Já pegando o gancho, o Léo foi muito interessante. O pessoal, as crianças também tem que ter esse tempo aí da brincadeira e a família conviver mesmo, porque depois que fica enclausurado, a questão de alojamento, vai subindo de categoria, vai subindo a responsabilidade, não é fácil, e muitos não chegam lá no topo. Muitos não chegam no topo. E depois, para ir galgando e também tu chegar lá no topo e não conseguir chegar no profissional, é uma tristeza, não é fácil, né, Leonardo? Deixa eu só interromper um pouco aqui. O que me incomoda um pouco nisso é o fato de hoje, e eu falo, porque a gente vai acompanhando o crescimento, né? Sim. Em todas as áreas. Bota mais água pro homem aí. Ah, Em todas as áreas, tanto parte física, mas o que me incomoda é hoje os jogadores com 7, 8 anos, os jogadores já têm empresário. não. Isso é o fim do mundo. Porque assim, o que que acontece? No meu tempo, pô, tu ia ter empresário quando tu chegasse, que nem o Léo falou, que nem o Leonardo falou, quando tu chegasse ali naquela parte do infantil, que tu sub-15, já vai pra seleção e tal. Tem aquele mito que continua ainda. Vai, mas tu não tem empresário, tu não vai pra seleção. Então, assim, se cria uma expectativa enorme. E eu sei porque eu já fui em vários escritórios de empresário. Cara, os caras hoje em dia, com 8 anos, já tem empresário. Fala com o meu empresário. Há 9 anos, fala com o meu empresário. Porra, 10 anos, 11, quando eu entrei no Grêmio, o que se queria falar empresário? Nunca. Começava a se falar empresário nessa idade que tu falou, né? Que é dos 15 até ali aos 19. E no meu tempo, às vezes tu pegava 18, 19 jogadores, não tinha empresário. Hoje em dia tu fala assim, me acha um aí com 18, 19 anos que tá sem empresário. É quase impossível, porque já começa cedo, né? E às vezes tem mais de um empresário, né, que entra essas questões de parceria e negociação, né, mas é que é aquilo que eu comentei, o futebol ele se torna um esporte altamente negociável, né, independente se isso é saudável ou não, vai ter sempre alguém querendo ganhar algum dinheiro ali em cima. É uma idade completamente nova, digamos assim, tem muita coisa para acontecer ali na frente. Pode ter uma lesão, pode ter um caso de depressão, um caso de literalmente não querer mais, pode acabar batendo numa questão de maturação. Muita coisa pode acontecer antes dos 13, antes dos 14, antes dos 15 e até mais pra frente, né? Mas realmente, isso, óbvio, eu sou só um fisioterapeuta, é a minha forma de observar as coisas, né? Mas é um negócio, o futebol se torna um negócio completamente negociável e alguém vai querer achar uma possibilidade de ganhar dinheiro mais pra frente ali, né? Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta aqui pro Léo. Léo, aqui já separei umas perguntas pra ti aqui, vamos falar a questão da fisioterapia. Pra ti aqui, qual a área mais vulnerável dos jogadores do futebol, assim, na parte da recuperação que tu acha? Que tu trata lá o pessoal? Preguiça. Não, que preguiça. A área do corpo, é preguiça. Não, porque eles sabem. Não, preguiça também. Tá. Tem muitos caras que só querem jogar, mas quando se fala em fazer um pós-jogo, uma recuperação, os caras, depois eu vou. Tem São duas questões, né? Eu, antes de entrar para o futebol, eu atendia pacientes de triatlon, aqueles que corriam, nadavam e pedalavam, pacientes do atletismo. Então, o que acontece? A disciplina é muito diferente. Mental total. Eu vou te dizer, hoje eu atendo, eu consigo contar nos dedos de uma mão quem são os pacientes de alto desempenho no futebol, entendeu? Das categorias de base ali, né? Que literalmente vão ser aqueles atletas completos. Não significa que a parte intelectual e tática, mas a parte física deles, eles cultuam o corpo deles, eles treinam próximo ao máximo, fazem o processo de recuperação, evitam lesão. Tem 3 pacientes meus que vem numa marcha já há 1 ano e meio batendo nessa tecla. Então, o GPS, os melhores desempenhos, e principalmente sem lesão, conseguem alavancar eles a subir de categoria, ter convocações. Então, esses aí estão indo super bem. Mas a maioria
não tem essa noção de que eu tenho que dar o meu 110%. Eu tô cansado, mas eu vou buscar até a última bola. Não, a maioria literalmente joga com a bola no pé, Sim, claro. dá uma mordida aqui, outra ali, levou um drible, já vai caminhando, já volta caminhando. É diferente esse mundo do esporte, né? Tanto que se tu for conversar com atletas de atletismo, a Sim. maioria não suporta jogadores de futebol. No sentido de disparidade de apoio financeiro, mas aí entram umas outras questões de ego e tudo mais, Sim, né? claro. Mas, digamos assim, o compromisso dos atletas é muito diferente de um em relação ao outro. Mas em questão de lesão, vai variar de posição. Algumas posições são mais específicas e tendenciosas a ter um tipo de lesão. Por exemplo, lateral. Lateral, para mim, desde que eu comecei a atender jogadores de futebol, da posição, eu vejo o quanto um lateral é importante. O quanto um lateral bom modifica todo um jogo. Então, ali o que pode ter? Lesões em adutor, é muita linha de fundo cruza. Então acaba pegando, o adutor tem que fazer um trabalho de prevenção específico para aquela posição, né? Pontas extremas, é muito trabalho de arranque, trabalho de finalização, então tem que conservar bem a posterior ali. Então vai variar muito. Hoje o que eu mais tenho recebido no consultório é pubalgia. O que acontece? A ideia do trabalho da Libre, ela vem com um sentido de que tu não precisa te lesionar para procurar o atendimento. Sim. Tu faz todo o trabalho de prevenção e melhora da tua alta performance para te não ter. Mas acontece de pacientes que se machucaram, acabam vindo, né? Então, em sua maioria, acaba sendo a pubalgia, que é uma região que acaba inflamando, porque existe uma sobrecarga e uma disparidade de grupos musculares ali na região. Então, um grupo muscular é mais forte do que o outro, começa a puxar mais para um lado e o atleta sempre tem vários sinais. A lesão nunca acontece como um raio que cai. Tu sempre começa a sentir um pouquinho, aí tu, hoje eu senti no treino. Aí vai treinar no dia seguinte, não senti tanto. 3 dias depois, senti de novo. No dia seguinte não senti tanto. E vai levando, e vai levando, vai levando, vai levando. Então, esse tipo de sensação é o teu corpo avisando de que a tua bateria está acabando e tu precisa de um trabalho específico para aquela região. Então, essa geração que vem agora é diferente da geração anterior, muito diferente, mas, digamos assim, com essa parte científica acoplada ali, a tendência é que as lesões lesões musculares diminuam em relação às lesões de entorse de tornozelo, que acaba acontecendo por uma dividida, algum lance específico, assim, por exemplo, algum outro de ligamento cruzado. Até os de ligamento cruzado anterior hoje, não significa que seja 100%, mas tu ensina. O que acontece no nosso trabalho lá com atletas de 10, 11, 12 anos? Não é só a parte de recuperação, é a parte de ensinar o atleta específico como é que tu tem que correr, como é que tu tem que saltar, por que o teu joelho vem para dentro. Literalmente, tu passa 1 ou 2 semestres de fisioterapia, né, falando ali na oratória, explicando pro atleta, ou pro menino, pra criança, como é que ele tem que fazer. Por mais que a criança não tenha a capacidade de compreender e tirar 10 numa prova assim, ela já vai ter uma noção do como ela tem que se comportar. E a partir do momento que fica claro para ela quais músculos ela tem que usar para correr, quais músculos ela tem que usar para frear, o desempenho muda. Então, tu consegue prevenir uma lesão por conta disso, entendeu? Tu consegue... A biomecânica dele é tendenciada para ter lesão no joelho. Tu vai, tu corrige esse tipo de coisa e auxilia em relação ao esporte, né? Isso, até eu ia falar a questão dos joelhos. Por que são tão sensíveis? Na época o Pete teve quantas lesões de joelho, né, mano? Tu teve... Eu tive bastante, mas na categoria de base, nessa idade, meu, que se tinha mais, me lembrando, assim, era mais negócio de entorse, né? Sim. Porque lesão, assim, de... Ligamento, não, né? Não, de ligamento bem pouco, assim, só de repente eu pisar em algum buraco, alguma coisa, ou uma torção. E lesão, assim, muscular era difícil, né, meu? O cara com 11, 12 anos ter uma grau 1, grau 2 na posterior é difícil, né? Uhum. Até porque a carga não é tão, né? A carga não é tão forte. A carga, ela não é tão forte, mas ela é forte comparada à questão da idade. Claro. Lesões, assim, de grau muscular, isso eu tava falando de 16, 17 anos. Não, aí já começa. Não mais novo. Mas, digamos assim, esse ponto que tu falou é importantíssimo. Tu não tem como comparar uma criança atleta a uma criança normal.
é muito É diferente. muito diferente. A preparação, o condicionamento físico, digamos assim, tu imaginar uma criança correndo num campo de 11, para quem né, não tem condicionamento físico, tá longe daquilo ali, tu chega a dizer, pô, inacreditável que a criança pega a bola e sai correndo num campo de 11 profissional, né? Então existe a adaptação dessa questão de campo, mas nessa faixa etária ali, 10, 11, 12, acontecem lesões, não são lesões graves, não são lesões musculares, às vezes pode ser um edema ósseo, às vezes uma sobrecarga, literalmente por questão de treino, mas e não existe ainda uma fisiologia no sentido de eu vou colocar a peça encaixada na intensidade correta. Algumas crianças têm uma genética um pouco mais avantajada, outras não. O treino não pode ser específico num clube de futebol. Eu não posso pegar o Cláudio, eu vou pegar, a gente tem 30 meninos, vou pegar o Cláudio, vou fazer um treino específico para ti, vou pegar o Kleber, vou fazer um treino específico. Claro. Não tem como, tem que ser algo generalista, né? E às vezes quando pega esse geral, acaba acontecendo de um menino não estar tão desenvolvido quanto o outro, ou não suportar tanto quanto o outro, e naquela gama de ver o Cláudio correndo, eu quero correr junto com o Cláudio e pode acabar sobrecarregando. Isso que entra a parte do serviço personalizado. Então não significa, não é um check-out de que tu vai chegar ao profissional, mas que tu vai desenvolver o teu corpo melhor por ter mais conhecimento, isso vai fazer uma grande diferença pro menino e mais pra frente. Né? Prevenção, né? Porque se tu for ver hoje em dia no profissional, no meu tempo, ninguém tinha um preparador físico, ninguém tinha... Não tinha nada. Tinha do clube, né? Que nem tu falou. Só que hoje em dia, se tu for ver, quantos jogadores, não é que no Brasil fora, tem tratamento, tem um personal que fazem o treino no clube, mas em casa tem um cara que manda fazer alongamento, tem cara que manda fazer os tratamentos, tem jogadores hoje em dia de alto nível que tem todos os aparelhos dentro de casa, a gente tem exemplo aí do Thiago Silva, mas vários jogadores que fazem o tratamento dentro de casa e por isso que conseguem jogar numa alta performance, no alto rendimento. Eu queria tocar naquele assunto que eu te falei, qual a diferença de tratar os meninos, os miúdos, tratar os jogadores que tu já trata aí, jogadores do profissional também, a gente pode até falar do Natan, que vem numa grande ascensão, e tratar as meninas. Tem muita diferença? Quais as lesões que as meninas vêm? Porque acredito que o futebol feminino cresceu muito e eu fico feliz por isso. Tem muita diferença as lesões das meninas, muita lesão posterior? As lesões musculares em si, elas entram numa paridade, até porque o desenvolvimento é muito diferente, né? As coisas que mais estão agravando no futebol feminino ali são lesões que são relativamente simples de tratar, mas que passam desapercebido na hora lá das comissões. Canelite. Canelite é uma coisa simplória de tratar. Mas por que a canelite vem? Porque de tanto bater na canela? Não. A canelite é uma inflamação dos músculos que ficam ali na canela, né? Então, digamos assim, é como se um músculo fosse para ter uma espessura e ele acaba tendo 2, 3 vezes mais. Né? E dói, né? Dói de tu não conseguir treinar, tu não consegue fazer as coisas. Às vezes está muito associado à qualidade do gramado. Sim. Às vezes, além dessa questão de sobrecarga de treino e tudo mais, mas a qualidade do gramado às vezes acaba atrapalhando. Então, pega um atleta que é mediana ou pega um atleta que é top. Deixa de estar em tal competição porque não consegue pisar, não consegue correr, entendeu? Então, ali no feminino, em algumas categorias ali, o principal que tem vindo seria essa questão da canelite, né? Tem lesão no joelho, acontece muito no feminino. Por quê? E essa é a parte mais bacana. O feminino, ele tem uma diferença em relação ao masculino, não só de musculatura, mas de angulação de pelve. A pelve do feminino é mais larga do que a do masculino. Sim. Então, isso acaba criando um vetor de um ângulo que acaba prejudicando o joelho. Então, tu vê muita lesão de ligamento cruzado, muita lesão de estabilizadores de joelho. Por quê? Além da menina ter essa questão da abertura, da angulação, ela não tem o conhecimento
de como é que ela tem que correr, de como é que ela tem que aterrissar. E isso que eu ia te falar, se tu for ver hoje, eu vejo alguns jogos femininos, as meninas até na forma de correr, tu vê que não é uma forma correta. É excelente fazer analogia em relação ao nível de profissionalismo. Existem meninas, no Inter ali, o Grêmio tem, mas é uma cultura que tá demorando pra, sabe? E aí as meninas campeãs brasileiras sub-17... Salva de palmas, uma salva de palmas pras meninas aí, ó. Me mandaram mensagem pedindo uma sessão de recovery gratuita por conta do título e vão ganhar, merece. Com banheirinha, tudo perfeito ali. Já aproveita, já aproveita espaço e divulga aí. Quem quiser passar na Libre lá, dá o aí. Faz o jabá aí, claro. A câmera tá ali, ó. Faz o jabá no pra eles. Bairro Menino Deus, Rua Gonçalves Dias 832, ao lado do 7. A ideia da Libre é ter uma estrutura completa para todo o recovery, para todo o tratamento e alta performance, desde o idoso até o atleta de alta performance. Então, a gente tem todos os materiais, todos os equipamentos, toda a condição para te trazer uma vida mais saudável e para aquele atleta que precisa, que necessita aquele descanso, que está se sentindo mais pesado, aparece lá na Libre, vai ser atendido como um jogador europeu lá, vai ficar zeradinho. Jogador fez o jabá bem, fez o jabá bem. E uma perguntinha, Léo, o sintético versus a grama, tu acha que na questão do sintético tem mais lesões? Tem, né? Ele até tem só né? que existem alguns gramados de alguns clubes aqui que precisam ser bem adaptados. O Internacional ali tá referência em questão de estrutura para as gurias. Agora, ano que vem, o Grêmio já assinou uma parceria. Mas as meninas treinam aonde? No Sesc. No Sesc? No Sesc feminino, né? O feminino do Inter treina no Sesc. Eu tive no CT lá em Alvorada, assistindo a Sub-15 do Juventude, que eu fui falar com o pessoal, e os campos lá são muito bons. Os campos são muito bons. Em Alvorada, não, Alvorada eles trocam de grama uma vez por ano. Isso, uma vez por ano. Uma vez por ano, fecha lá, não pode ter jogo, porque eles trocam. Então, é um tipo de pensamento mais pra frente. Envolve grana, envolve uma questão de dinheiro. Mas assim, ó, o pessoal joga num tapete. Só que o feminino não é lá em Alvorada, o feminino é no Sesc, que também tem uma baita numa estrutura. Eu nunca vou aceitar essa troca de sintética pra gramado, cara. Quem já jogou, quem sabe, até uma pelada, quando o cara... Muito diferente. O cara fala assim, puta que pariu, sintético. Quando o cara fala graminho, o cara, nossa, graminho. Os olhos até brilham, né? Até o fato de ter que colocar chuteira, né, meu? Chuteira, tu vai jogar um graminha, tu tem que meter a chuteirinha de trava ou uma chuteirinha de borracha. Sintética já tem que ser um tênis diferente. Claro. Se tiver escorregando, o cara fala, putz, já tá meio molhado. Então, assim, cara, eu nunca gostei do fato aí de sintético. Mas é a questão, tu acha, do Léo, do giro, o que acontece? É isso, né? Vamos lá, o que acontece? Pontuando ali na questão de gramado, se o gramado é muito irregular, vai atrapalhar, uma trava pode ficar ali na hora de correr, tu pode acabar tropeçando, as coisas, digamos assim, mais fúteis podem acabar acontecendo. Então, nesse comparativo, a grama sintética ela ganha em relação ao gramado que é completamente irregular, mas não é o ideal ainda. A forma de impacto do pé em relação ao solo, ele influencia de vários fatores, tá? Se tu tiver uma grama sintética, o jogo vai ficar mais acelerado, o piso ele fica mais duro, literalmente, então tu tem que escolher bem a tua chuteira, tu tem que te precaver em alguns movimentos, entendeu? Mas nessa parte de movimentação, o atleta ele não sabe. Esses dias eu vi um atacante do Grêmio aí jogando uma competição, acho que foi em Gramado, lá pelo Fut7 do Grêmio. Fut7. E ele deu um giro que eu fiquei muito preocupado com o joelho dele. Mas como ele tem categoria, ele saiu bem ali no drible, mas aquele mecanismo de fixa o pé no chão, rotaciona, se tiver uma angulação do joelho, vai acabar lesionando, entendeu? Ali o giro foi perfeito, mas a gente tá falando de uma pessoa que não estava em alta intensidade, já tem a experiência de saber como tem que fazer aquilo ali, mas o atleta em si, ele não sabe girar. O atleta em si, ele não sabe correr. Na hora de botar o corpo, ele bota o corpo da maneira com que ele acha. Não existe um trabalho específico para isso. E ali na Libre, digamos assim, a minha principal preocupação com os pacientes é ensiná-los a se defender
de possíveis entorses de tornozelo, de possíveis lesões no joelho, de como é que tem que correr. Então, como ali a Libre é do lado do set, tem uma parte... faz uma integração ali. Tem uma parte que, ó, agora a gente vai pra pista e tu vai aprender a correr. Então, tu vai correr com o calcanhar batendo primeiro no chão, agora a gente vai querer uma velocidade. Então, tu vai só com a ponta do pé. Eu filmo, a gente vê em questão de tempo, periodização, angulação de joelho, a passada da mão. Completo, pai, pacote completo da Libre. Como eu vim dessa parte do atletismo, é meio segundo, 1 segundo, são milésimos, fazem muita diferença para te tirar do segundo lugar para o primeiro lugar. Então, daí que vem essa parte mais chata e técnica minha, no sentido de, pô, ajeita essa tua postura, fecha as escápulas, o posicionamento do braço tem que ser assim, tem que ser assado, o teu joelho tem que subir na hora da corrida. Então, para se tornar mais completo, repetindo, não significa que o menino vai ser, o menino ou a menina vai ser profissional em relação a isso. Mas ela vai entender como é que ela tem que correr para se prevenir, ela vai entender a última bola, ela precisa de velocidade, como é que ela tem que correr atrás da bola, ponta do pé, na hora do sprint, ponta do pé, na hora de cadenciar, pisa com o calcanhar, metade do pé, ponta do pé. O que acaba acontecendo? Tu para de gastar energia desnecessária. E no esporte, qual é o maior problema? Tu cansa porque tu corre errado. Tu cansa, porque tu literalmente bota muita energia onde não precisa, e na hora que tu vai precisar da energia, o corpo já abdicou daquele gasto energético que ele tinha ali e vai cansando, entendeu? É isso aí, que loucura, mano, olha aí. Meu, vão ter que trazer de novo aí quase 50 minutos de podcast. Homem, muita experiência, passando aí principalmente muitas coisas boas, principalmente para a gurizada, não só o fato aí de acompanhamento, mas deu uma aula aqui de prevenção, de o que tem que se fazer. Pode ter certeza que a gente vai trazer o homem de novo. Opa, o homem com muita qualidade, né? A questão, só para finalizar, então, vamos finalizar aí, que eu anotei aqui, questão de recuperação, eu anotei aqui, Léo, que lá na Europa eles usam muito o PST, né? Negócio de Pulse Signal Therapy, que é isso, eu falei bem agora em inglês. O que tu faz lá em questão de recuperação dos atletas? Tu usa o que lá, mais ou menos de material? O que acontece? Existe uma gama e uma linha de sequência que tu pode utilizar. Lá, a gente utiliza muito as técnicas de liberação miofascial, né? Com terapia manual. É uma coisa que eu sou muito chato nesse sentido, porque quando tu faz a terapia manual, para mim, tu cria um mapa do paciente, então tu sabe como é que tá a qualidade muscular. Então ali eu já entrego em relação na sessão seguinte, se ele treinou bem ou não, se ele tá mais pesado do que era para estar, se teve alguma diferença, ou se foi uma semana, sabe, empurrado com as coxas. Então, terapia manual é o nosso principal fator ali. As botas de compressão a gente utiliza. Em alguns casos, a gente utiliza a plataforma vibratória, que também auxilia muito nessa questão de aumento do fluxo sanguíneo. Trabalho com essa questão de drenagem linfática. E a gente tem também as banheiras, tanto a de crioterapia, que o Cláudio é fã da eu posso falar, porque eu fui lá, tava pesadinho, voltei levezinho. Qualidade, fez uma banheirinha de gelo. Dá os de parabéns aí pro Leonardo, cara, o trabalho que ele faz é fantástico. Eu acho que quando se tem um bom profissional à frente do mercado, né, à frente aí de uma boa recuperação, acho que não tem por que não usufruir disso. Dá os parabéns aí, ele sabe que sempre quando dá, eu passo lá na clínica fazer uma recuperação. Já não sou atleta de alta performance, mas sempre quando dá, eu passo lá. Eu acho que é sempre bom não trazer só jabá de apostas, preparação física, fisioterapia, que hoje em dia está cada vez mais evidente. Agradecer o Leonardo aí pelo tempo disponível, para que ele deixe um recado para nós e principalmente para o pessoal que está nos assistindo, tanto para os moleques, tanto para os pais, tanto para as mulheres. Qual o recado que tu deixa aí? Agradecer a presença aí, dizer que tá muito estilo. O maior recado que eu posso dar é para todo tipo de atleta, para todo tipo de pessoa, é procurar sempre o autoconhecimento. Então, são fases da vida, tu tem que compreender até onde é o limite do teu corpo, tu tem que conhecer cada parte do teu corpo, porque o cara lá de cima, quando fez a gente perfeito. Só que muitas vezes a gente tem as nossas manias, não só no futebol, como no trabalho, né? Por isso que acaba desenvolvendo algum tipo de dor nas costas, algum tipo de dor no pulso. É por um mau uso
do que o cara lá de cima nos proporcionou. Então, a partir do momento que tu sabe utilizar a tua musculatura, ou que tu te junta com alguém que tem esse tipo de conhecimento, a possibilidade de tu desenvolver e ser uma pessoa melhor, um atleta melhor, e ter esse autoconhecimento, ela vai te facilitar e te ajudar em várias outras coisas. Então, desde o futebol masculino de base, profissional, feminino, aprendam a cultuar o corpo. Hoje a gente tem vários exemplos aí, o Zé Roberto, já aposentado. Na minha opinião, o Hulk é um dos atletas mais completos fisicamente, pode ser que mentalmente ele tenha algum tipo de problema lá com relacionamento, em casa, assim, assado, mas fisicamente ele é um atleta que mostra que tu pode ser extremamente forte e ágil ao mesmo tempo, desde que tu faça um tipo de recuperação para isso. Então o Hulk é um cara que investe muito, tem em casa, assim como o Thiago Silva também tem essa parte de continuidade do trabalho, não só dentro do clube, né? E é isso que vai te diferenciar em relação aos outros. Então, cultua o teu corpo, procura o autoconhecimento, entender o que cada grupo muscular faz, onde ele pode te ajudar. E isso, além de te fazer atingir uma alta performance, vai fazer com que a tua carreira ela seja mais longa e tu consiga otimizar melhor ainda os teus resultados. Perfeito, hein? Perfeito. Então, estamos aqui finalizando mais um Bet Bull aí. Agradecer a Pinnacle, né? Nossa parceira. Quero o café, salve a pizza. Que não vem, mas vem no próprio Salve a Pizza. RIB 889 e dá os parabéns aí, Leonardo, porque não só o fato de recuperação, mas também a formação das crianças. Passa Parabéns, lá na mano. Libre, hein? Quero ver. Abração a todos, né? Vamos, que o foguetinho Não tem ré. Vambora! É É nóis! nóis.